Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Poeta Túlio Rodrigues, vamos agora falar das novidades envolvendo o Gerson e o episódio terrível, o Ramires, o Bahia, o Flamengo, todas as partes. O que rolou de novo nessa terça-feira? O que você imagina que vai acontecer daqui para frente? Olha, essa terça a gente teve aí o andamento da questão do Flamengo, do foi ouvir lá delegados, orientações, e o Flamengo tá botando para frente toda essa questão processual mesmo, né? O Flamengo contratou até um especialista, ou uma especialista, para poder fazer leitura labial e tal, então tá juntando provas, né? Até o Dunst tweetou sobre isso, para poder levar o caso adiante, né? E a coisa, né? Teve um vídeo que rolou, e o engraçado é que tinha um torcedor do Bahia que estava usando justamente esse vídeo para dizer que o Bruno Henrique tinha xingado o Ramires, chamado ele de gringo safado, alguma coisa assim, né? Tipo, tivesse feito um comentário com um tom de xenofobia. E ali na leitura labial, isso já feito nas redes sociais, você imagina um especialista, né, que ali, você vai ter o Gerson já colocando, né, os pontos ali que começou o debate, a discussão e tal, aquela coisa toda, de que ele já chega e fala isso ali, né, que ele fala cala a boca negro, alguma coisa assim, ali. E aí o cara até trancou a conta, né, lá, o torcedor do Bahia. Uma coisa que eu posso falar, assim, eu total apoio para que continue e vá até o fim nessa questão, para que o JP colocou que, né, que tinha chamado gringo de merda, alguma coisa assim. Eu acho que tem que ir até o fim, sim, né, levar mesmo o caso para a justiça, né, o Flamengo apresentar todas as provas que tem, que é a fala do Lincoln, que é a fala do... Aqui, ó. Até a mina botou aqui, esse malandro botou, né? Ela botou aqui, o mundo não gira, ele capota. As primeiras evidências começaram a aparecer. Gringo de merda, isso é xenofobia. Está no mesmo patamar que racismo e tantos outros crimes. Vamos abrir os olhos. Ele falou, e aí esse mesmo vídeo, né, ele foi feita ali a leitura labial, e aqui o Dunst ele fala, o Flamengo encomendou a especialista do INES, Instituto de Educação de Surdos, uma leitura labial da situação do Ramires com o Bruno Henrique momentos antes do que se passou com o Gerson. A prova revelou que teria havido a ofensa, vamos apresentar ao STJD e entregar à polícia, que é justamente esse lance, né, que não foi o lance diretamente com o Gerson, e que ele faz ali a mesma ofensa para o Bruno Henrique também. Então, ou seja, o cara, né, considerando que tivesse... ele estava num momento de cabeça quente, e aí ele xingou, né, estava de cabeça quente e tal, saiu, né, já corrobora, porque ele seria reincidente. A produção também traz aqui, né, que o Flamengo consultou 3 especialistas, o Globo Esporte consultou 3 especialistas em leitura labial, segundo Luiz Felipe Ramos Barroso, Felipe Oliver e Michael Vidal, os 2 últimos também tradutores do INES. Ramires diz a Bruno Henrique o seguinte: está falando muito, seu negro, né? Ninguém fala aqui. Está falando muito, seu branco, né? Você não ser, aliás, já é escroto, independente de qualquer coisa, você tem que se referir ao outro, trazendo alguma coisa pela cor de pele, né? Acho que nenhuma pessoa normal discute ou se refere a ninguém dessa forma, né? Assim, desse jeito. O que eu posso falar sobre isso aí foi o que eu disse aqui ontem, né? Aqui, ó, o Vicente Flávio tá completando aqui, ó, essa do Bruno Henrique aconteceu 13 minutos depois, aconteceu 13 minutos depois da com o Gerson. Então foi depois. Então, ou seja, de qualquer forma, ele repetiu o ato, né? Ele repetiu o ato. Então, assim, mesmo na dúvida, eu vou ficar do lado da vítima, que nesse caso é o Gerson e também o Bruno Henrique, o que pode até agravar aí a situação. Não tem defesa, eu não... Até tuitei isso hoje, né? De que as pessoas muitas vezes colocam o clubismo, isso vale para muitos torcedores do Flamengo, não por esse caso, né? Mas por outras coisas que acontecem, em que, cara, a gente é ser humano, a gente tem valores, né? Eu recebi valores dos meus pais, né? Da minha avó, da minha família,
que são valores inegociáveis, independente, né, do amor que eu tenha pelo Flamengo. Jamais, vou dar um exemplo aqui, que é um outro exemplo, mas eu vou chegar lá até para concluir a minha tese. Jamais eu iria chegar aí, ó, valores e humanidade não são passados em nossa educação. Aliás, nos são passados em nossa educação. Jamais isso pode estar abaixo do clubismo. Relativizar o racismo e procurar levar esse debate como se fosse um lance de futebol diz muito da pessoa. Há quem confunda a paixão pela instituição com a defesa a pessoas. E aí embaixo eu complemento ali, né? Grande exemplo é a defesa cega a dirigentes e jogadores. Eles estão na instituição, eles não são. Antes que falem, jamais defenderia dirigente na questão da tragédia do Ninho. Jamais. Questão de humanidade. Agora, imagina passar pano num caso de racismo. Abominável. E não foram todos, né? Lógico, não foram todos, o do Bahia é gigante, mas muitos torcedores do Bahia, como esse rapaz aí, tentou passar um pano, tentou relativizar, tentou diminuir, tipo, dizer que... Esse cara, por exemplo, ele coloca como se a vítima fosse o Ramires, né? E não foi. Então, assim, cara, a gente, antes de tudo, a gente é ser humano. Eu jamais vou chegar lá, o Flamengo impedir uma família de entrar no Ninho para fazer uma homenagem para o seu ente que faleceu lá dentro sob a responsabilidade do clube. Eu não posso concordar com esse dirigente. Ah, não avisou. Dane-se. Deixasse entrar. Jamais. Coração, entendeu? Então, acho que para esse caso é a mesma coisa. E aí, a gente vai deixar a justiça caminhar. Mas, na minha avaliação, é abominável, como eu coloquei ali, tanto a atitude do Ramires, escrota, nojenta, do Mano Menezes, que depois disse que, mas ele está usando da malandragem, não sei o quê, ou seja, relativizando depois do Gerson ter relatado para ele. O Gerson relata, o Gerson fala para ele. Ele falou, cala a boca, nego. E o Mano fala isso, e todo torcedor, né, que relativizou de qualquer forma, não estou aqui condenando o Bahia, mas torcedores que relativizaram essa atitude racista do Ramires. Ó, Gabriel Costa, o superchat, né, mensagem de destaque na tela. Para mim, teria que ter uma regra no futebol para quem praticasse racismo ou injúria racial. Seria banido do esporte. Simples assim, não tem nem que discutir. Seria uma ótima regra, eu acho que seria justíssimo, Gabriel. Parabéns pela mensagem. Claramente a produção não tinha curtido o post do Túlio, se arrependeu na hora, curtiu, né? Tem que retweetar também agora. Mas, enfim, porque foi muito sábio em suas palavras, não à toa. Poeta, a produção sempre pega no flagra, né, Leandro? Quer mais um não, já tô vai legal, pedir já tô legal. Pô, essa semana tá demais, já tô legal de papo. Mas, enfim, é isso, né, João? E outra coisa, eu entendo a xenofobia como uma grande barbaridade, um crime também, mas acho o racismo pior. Eu acho que o racismo é muito direto para a pessoa, a xenofobia é para um grupo, é para uma comunidade. E todo mundo está sujeito a sofrer xenofobia. Nós, brasileiros, no exterior, a gente chega lá, a gente é visto, você é da América do Sul, você é latino, né, num país desenvolvido e tal. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, Então, é um crime, eu considero um crime, e existem várias campanhas nesse sentido, mas acho o racismo pior. João, o que você coloca aí em cima de tudo que foi dito? Não, Rafa, assim, o que você falou para mim tá certo. Eu acho que falar assim, sobre racismo a gente fala, mas a gente também, eu não tô no direito de julgar porque a gente não sofre na pele. Por exemplo, como você falou, quando a gente viaja, pô, se alguém fala de você, pô, é brasileiro, te menospreza por você ser brasileiro, você se sente mal. Agora imagina uma pessoa que é menosprezada ou é tratada de uma forma ridícula por conta da cor de pele, então não faz sentido. Eu concordo muito com o superchat do Gabriel Costa. Volto a frisar, o futebol não é um mundo paralelo, até porque ali na televisão todo mundo vai acompanhar, o garotinho que está vendo a partida na casa dele pela televisão, ele vai se espelhar nessas pessoas, nos jogadores. Então, se o cara dá um exemplo desse, um garoto pode achar que é normal, ou seja, a influência que esses caras têm é complicado. Então, por isso eu acho muito importante o posicionamento do Gerson, que ele fala, nunca vim aqui, até porque nunca sofri, mas vim falar assim, porque a gente tem que aproveitar esses momentos de ensinar, porque para a gente não precisar punir os adultos no futuro, é só a gente educar as crianças, e porque hoje, infelizmente, Rafa, tem muita gente aí que
é burro velho que não vai aprender, então não adianta a gente ficar aqui querendo dar lição de moral para esses caras. A gente tem que ensinar as crianças, todo mundo, mostrar o que é certo e o que é errado, e que esses caras que não aprendem foi que o Gabriel falou, tem que ser punido. Então, não vejo, assim, o vídeo do Ramires não foi provado. Eu estou com o Túlio, eu fico do lado do Gerson, não é porque eu sou Flamengo, que a gente trabalha para um portal, para um site, para o YouTube, que fala só de Flamengo, não. Porque quando foi com o cara com o Ebo, a gente concordou, lá no Istambul Basaksehir. Quando acontece sempre aqui, teve o caso do Aranha, que é um pouco mais antigo, lá na Arena do Grêmio, a gente chegou junto. Então, assim, não tem mais espaço para isso, na minha opinião. A gente tem que aproveitar, sim, se a gente tem um espacinho para falar, porque o pessoal tem que entender. Então, o Gerson fez bem, lembrando que hoje ele foi lá depor, né? Prestou depoimento, falou tudo. O Dunche apresentou essas imagens com leitura labial também do Ramires pro Bruno Henrique, que foi uma que a gente conseguiu acompanhar também. E que a justiça seja feita, que seja aprovado. Pelo que eu vi na leitura labial, um vídeo aproximado, devagar, e alguns amigos assim, equatorianos que eu tenho, chilenos, eu mandei até o pessoal falar, olha, realmente no fim ele fala negro, parece que ele fala habla mucho seu negro pro Bruno Henrique, não pro Gerson. Só que o Bruno Henrique tá de costas e tá discutindo com o Daniel, e na hora que o Bruno Henrique tá olhando assim pro Daniel, ele até grita, eu sou negro, né? Tipo, meio que dando a entender que ele sabe que foi racismo e por isso que ele ia lutar. Então, é uma situação muito chata que a gente não queria estar falando. Infelizmente, é o assunto da semana. Acabou até ofuscando o resultado que o Flamengo foi buscar. Isso ficou em segundo plano. Mas o movimento foi muito importante, até porque grandes jogadores, equipes, declarações fortes foram prestadas para a gente que o pessoal aprender, né, sobre isso e dar um basta nesse assunto que já não dá mais, Rafa. Eu posso até complementar isso aí. O JP foi muito feliz na colocação, né? Dessa coisa de colocar crianças, da gente, né, já ir tentar banir isso mesmo, né, do meio, que vai muito de encontro àquela fala do Vampeta que a gente trouxe aqui ontem, destacou, até foi tema do meu vídeo lá no Opinião, porque quando você tem pessoas que tentam de alguma forma chancelar, né, carimbar, corroborar com né, relativizar, aquela coisa, não, mas é no futebol, pô. Aí você vai estar na escolinha lá, vai ter um garoto que vai chegar lá, que é corintiano, que é fã do Vampeta, que tem Vampeta como ídolo, que vai falar, não, pô, mas o Vampeta, que é ídolo do Corinthians, é negro. Ele falou que não tem problema eu chamar meu amiguinho aqui de macaco no futebol, porque é no futebol. O futebol vale tudo. E não vale. O futebol é um traço, entendeu, da sociedade. O futebol, a personalidade, assim, ó, na minha opinião, muito do que o jogador, você tem um jogador esquentado, você já imagina, por exemplo, o Gabigol, já imagina o Gabigol que na vida pessoal dele deve ser um cara mais, né, mais ali de não aceitar desaforo, né, de debater, porque eu acho que ele, no campo, ele passa um pouco da sua personalidade, né? Então, assim, o Ramires, na minha avaliação, ele pode não falar, né? Ele pode não externar isso, até porque ele tá primeiro no estado, né, que, pô, acho que talvez, né, a mistura... O mais negro do Brasil. Que a Bahia tem, a negritude, né, a cultura das religiões africanas, que também sofrem preconceitos, né, gigantesco. Eu sei disso porque minha esposa né, tem essa coisa com a religião africana, que eu respeito demais, inclusive, todas as religiões, né, mas muito mais essa, justamente por sofrer preconceito, o cara, ele jamais vai chegar ali e vai externar, mas ali no campo ele fala, justamente porque ele deve ter na cabeça dele de que no campo pode tudo, né? Então, assim, ele pensa aquilo, né? Que o negro... cala a boca, seu negro, como se... O problema não é a palavra negro, né? Que até o Babu ensinou isso a gente no BBB, né? Que o certo é falar preto, né? O cara é preto, né? Branco, preto, é isso. Mas a questão de você colocar o negro ali, ele tá colocando em tom de inferioridade. Cala a boca, seu negro, ou seja... Você tem que calar sua boca porque você é negro, né? Você não fala cala a boca, seu branco. E até essa questão que o James Léo Borges levantou aqui, a questão da xenofobia, o que o Rafa tá falando ali, o que eu entendi, foi na questão de comparação, né? Entre um ou outro. Claro que é feio também, como a gente vê essa questão hoje em dia até da Covid, com relação à vacina, em que as pessoas utilizam muito o país
que a vacina foi produzida, ele nem produzida, né? Um insumo em que tá vindo para a produção dessa vacina. É horrível também, mas o Rafa falou aí na questão de comparar ali, como esse torcedor estava querendo fazer, tipo, comparar, não, mas, pô, o cara chegou ali e falou, seu gringo de merda, né? Claro que todos eles são horríveis, né? Todos são horríveis. Você discriminar alguém pelo seu lugar e também é uma forma horrível também. Claro que também tem uma relação, mas eu acho que o Rafa falou dessa ligação aí, dessa comparação, vamos dizer assim, direta, né? Tem até um outro... Claro, evidente. A pancada vai mais direta, né? Eu acho que dói mais. O Rafael Assayag, meu xará, coloca o seguinte pra gente. A imagem de hoje desmente a fala dele de ontem. Pois é, Rafael Assayag. Por que ele não falou na hora, né? Ele precisa do dia seguinte. Porque é importante a gente falar aqui o seguinte, a FIFA, isso é muito emblemático, né? De uns anos pra cá, a faixa entra nos Jogos de Copa do Mundo e tal, no racismo, né? Ou seja, não ao racismo. A CBF também fez vários trabalhos. Eu lembro que tinha um lance que era na bola preta e branca, não sei o quê. Vários trabalhos. E aí eu pergunto para vocês, quantos jogadores vocês viram punidos, né, pelo racismo no futebol? Pela FIFA, pela CBF, pela Conmebol? Nenhum, né? Nenhum. As imagens que foram divulgadas hoje, está rolando nas redes sociais, esse trabalho que o Flamengo encomendou, que o Globo Esporte encomendou, mostra claramente que o Ramírez foi racista. Ele deu uma declaração racista. Ponto. Isso é fato. Tá ali. Se ele vai ser punido, isso aí é uma questão da justiça. Na minha opinião, deveria ser punido. Agora, para dar o exemplo, a CBF deveria banir o Ramírez de disputar qualquer competição organizada por ela. A mesma coisa a FIFA, né? Beleza, não vamos acabar com a vida do rapaz, vamos aqui dar um gancho de 1 ano, porque assim, o que é pior? O Gabigol foi punido por levantar uma placa. Hoje tem gol do Gabigol. Gabigol foi punido, né? Muitas vezes a gente já teve atletas no futebol, aqui brasileiro, mundial, serem punidos por expressar opiniões, às vezes contra a arbitragem, até mesmo até contra essas federações, porque não pode falar, né? E com o racismo nada vai acontecer, a CBF não vai se manifestar. Eu não vi nada contundente da CBF. E é muito bonito quando se faz lá a campanha, usa um Pelé, né, e tal, Pelé aqui, somos todos iguais, não sei o quê, bababá. Tem que dar o exemplo agora. E a gente sabe, ainda mais que a gente vive num país em que se não tem lei até para você não jogar lixo no chão, né? Então, assim, se não punir, não vai adiantar nada. É como a gente vê essas questões, por exemplo, das organizadas, né? Como não há punição, há uma banalidade, isso torna a acontecer sempre. Então, assim, se não punir o Ramírez, né, a CBF, a FIFA também não se posicionarem, vai voltar a acontecer e da mesma intensidade. E ali só está mostrando o que ele fez no mesmo jogo em que ele disse que não falou isso 2 vezes. Tinha que ser uma punição exemplar. Eu concordo contigo, ele tinha que ser proibido de jogar em um clube brasileiro, dentro da CBF, enfim, mas a CBF não vai tomar essa atitude, aparentemente. Você falou da plaquinha, né? Para a gente não ser pego em nenhum tipo de contradição, para deixar tudo claro, que hoje em dia tem que falar tudo, que senão puxam para um lado errado, e não é isso. Uma coisa é o Gabigol sacanear o Grêmio, fazer o 5, 1, 2, 3, 4, 5, fazer o chororô, levantar a plaquinha, e esse tipo de tirar a camisa para comemorar, eu acho ruim para o patrocinador e tal, e comemorar com a torcida, né? Isso não tinha que ser cartão amarelo, né? Levantar a plaquinha, sacanear o adversário nesse tipo de coisa. Mas esse comportamento racista tem que ser punido da forma mais radical possível. João, você quer falar alguma coisa? Está um tempão aí nas análises? Assim, como você falou agora, a provocação, eu acho que ela é sadia no esporte quando é da forma que você falou. Pô, o Vinícius Júnior fez gol no Botafogo, fez o chororô, assim como teve um jogo da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, que o Luiz Fernando pelo Botafogo fez um gol, fez o cheirinho, aí tudo bem, a gente fica, pé da vida, assim, na hora, mas a gente sabe que é uma provocação feita entre os torcedores, mas nunca excedendo o limite. Mas eu acho que tem algumas que ultrapassam, por exemplo, não no caso do racismo, quando o Fernandão do Internacional faleceu, que foi
uma notícia muito pesada, teve um Grenal, a torcida do Grêmio cantando músicas sobre isso, aí eu já não acho que é tão importante, e a gente tem que analisar com outros olhos, porque é complicado, aí tem que ser uma punição generalizada sobre o caso, o racismo. A gente não tem nem que entrar em pauta, mas foi o que o Túlio falou, a gente não vê jogadores que cometem atos racistas serem punidos. A gente, por exemplo, mas no Brasil a FIFA, não sei o que, tá na Europa, lá na Suíça, teve onde você mais vê caso, assim, na minha opinião, eu não estou falando com base em dados certos, mas eu acho que no futebol italiano é ridículo o tanto de casos de racismo que tem. O Lukaku já sofreu, com o Balotelli, eles não querem saber toda se hora. Balotelli toda hora. Balotelli toda hora. O Balotelli é problemático, mas o que ele já sofreu também no futebol da Itália é complicado. Teve recentemente no Olympique de Marseille, PSG, o zagueiro Álvaro Gonzalez chamando o Neymar de macaco e o clube defendendo, a liga defendendo. Assim, a gente não vê os racistas sendo punidos, os jogadores que sofrem acabam ficando à mercê. A imagem que fica registrado é o Gerson sozinho tentando lutar e provar para todo mundo ali que isso aconteceu, mas enquanto não for tratado como crime, o Rafa, é complicado. E isso acaba até me estendendo. Uma coisa que me incomoda muito, que não sei, nem sei se é para falar, se vale, é o caso do goleiro do Jean, que no jogo contra o Fluminense eu estava vendo, não acompanho jogos do Atlético Goianiense, confesso, só quando é contra o Flamengo, mas estava aqui a TV ligada, eu fazendo umas coisas no computador e botei no jogo do Fluminense para ver. Aí ele faz um gol, vai na câmera com a caneleira, falar que é um cara de família, e vem na entrevista, fala de Deus, mas um cara que espancou a mulher numa viagem dos Estados Unidos. Ou seja, não tem cabimento para mim, e foi o que alguém falou no chat, eu não concordo. Jogadores como esse eles têm espaço no mercado porque tem clubes que contratam, igual o Bruno. Esse aqui é o Bruno. Cara, o Bruno é assassino. O pessoal pode ficar chateado comigo. E tem gente que contrata. A gente vê clubes querendo contratar, na minha opinião, assim, fez pelo Flamengo, foi campeão, mas não dá. Essas coisas que acontecem fora do gramado denigrem, e dentro do gramado também, para mim não descem, e é complicado, porque a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, isso é o fundamental, se colocar no lugar do Gerson, no lugar das mulheres também que acompanham, e ver um agressor de mulher, tendo um espaço em televisão para falar, para dar declaração sobre família, sobre assim, eu acho complicado. A gente tem que mudar um pouco os valores. Sei que de repente o nego no chat não vai gostar, vai achar que eu estou falando besteira, mas essa é a minha opinião sobre esses assuntos assim que estão presentes no futebol brasileiro.